Boa tarde, turma. Tudo bem? Turma, hoje irei começar a falar sobre os conceitos de prototipagem para mecatrônica, tá? Então, como nós faríamos, por exemplo, tem um projetinho, um robozinho ali, eu fiz sisteminha de transmissão ali, né? Transmissão de torque, transmissão de movimento. Já dimensionei as pecinhas, o encaixe está tudo perfeito ali, agora só falta fazer o acionamento, né? Então, como que eu vou fazer esse acionamento? Normalmente é de forma eletrônica, tá? Então, essa parte agora do conteúdo, daqui por diante, vai ser a análise de sistemas eletrônicos utilizados aí em acionamentos mecatrônicos e a união daí de conceitos, né? Então, tenho, por exemplo, um braço robótico. Tenho que fazer a articulação rotacionar ali 30 graus. Como que eu faço isso em termos de programação, em termos de acionamento eletrônico? Tem toda uma lógica, inclusive vocês estão estudando lógica de programação, né? Talvez estejam vendo aí Arduino, PIC, alguma coisa assim. E entra também nessa parte aqui de prototipagem, certo? Portanto, os objetivos da aula de hoje são os seguintes: apresentação conceitual do protoboard, né, que é a matriz aí de furos onde a gente vai trabalhar inicialmente, ou trabalharia, né, em termos práticos, características técnicas de montagem no protoboard e a relação entre a simbologia normatizada e a montagem prática de circuitos eletroeletrônicos através de esquemáticos. Tá? Então eu tenho ali a simbologia, por exemplo, do resistor e eu tenho o componente resistor. Como que a gente correlaciona, né? Então nós vamos ver isso nessa aula de hoje no protoboard, né? Utilizando aí a matriz de furos protoboard. Muito bem. Então a conceituação aí de prototipagem em protoboard, né? Como que seria isso aí? Nós temos que o protoboard, né, ele é conhecido aí como placa de ensaio em português, mas normalmente a gente fala protoboard, tá? Também é em matriz de contato, né, ou breadboard do inglês, e é uma palavra que permite, né, uma placa, aliás, que permite a montagem de teste e de circuitos sem a necessidade de solda, apenas espetando os componentes na placa. Tá? Então, uma placa furada, né, uma matriz de furos, que nós espetamos, que nós conectamos aí os componentes. Com isso, é possível montar um circuito que não conhecemos, também assim o seu comportamento, né? E efetuar aí diversos testes, tendo a liberdade de substituir os componentes da forma que desejar e só soldar o circuito em uma placa definitiva quando tudo estiver testado e funcionando perfeitamente. Então, é um sistema que nós testamos os componentes e montamos os circuitos, né, com aqueles componentes para ver se de fato estão funcionando, né, da forma desejada. Se não estiver funcionando da forma desejada, ou mudo o circuito, ou troco o componente, enfim. É um sistema para ensaio, né, como o nome sugere aqui, é uma placa de ensaio, uma placa de testes. Bacana. O protoboard ele possui trilhas horizontais e verticais, né? Trilhas são linhas ali de cobre, né, que faz basicamente ali a ligação de vários pontos, em que há conexão de todos os furos, né, dessas trilhas. Os furos, em geral, uma placa, né, de cobre ali, são conhecidos como ilhas, mas nós vamos ver aí mais para frente quando eu estiver trabalhando já na confecção aí de placas de circuito impresso. Então esse daqui é o protoboard, talvez vocês em algum momento tenham visto no laboratório lá da escola, né? Ele tem essa cara aqui, tem dois barramentos aqui positivo, dois negativo, né? Então eu posso colocar uma fonte desse lado, outra fonte desse daqui, e os componentes vão aqui nessa área do meio, né? De A até J.
tá? Sendo que temos uma variação aqui de 1 até 30, né? Então é bem parecido com o Excel, tá, turma? Ah, no Excel eu quero, por exemplo, identificar um determinado ponto. Onde é esse ponto? Ah, este ponto é em D2. Ah, esse ponto aqui, ó, D2. Ah, quero identificar esse daqui. Qual que é? Pô, esse daqui é o ponto B, né? B6, né? Identifiquei esse ponto aqui. Então é parecido com Excel. Vocês provavelmente já tiveram contato com Excel, planilhas, né? Então é dessa forma que funciona. Bacana. Só que como que é a interligação, né? Como é feita a ligação interna dessa placa aqui? Nós temos aqui uma ligação na horizontal, tá? Na parte dos números. Então, por exemplo, número 10. Eu tenho uma conexão direta do ponto A com B, C, D e E. Aí o F? O F não. Tem uma parte aqui, né? Um vale, digamos assim. E daí passa por outro lado. Daí F, G, H e J. Tem também uma conexão direta entre esses furos aqui, tá? Na linha 10. Ah, mas e se eu pular para 11? Para 11 não, ó. A 10 é tudo ligado. Mas a 11 não. Vai ser interligado só na 11. Ah, mas e se eu quiser interligar o pino 10 com 11? Posso fazer? Pode fazer. Só que daí você tem que fazer de forma externa. Põe um jumper, né? Tipo macho-macho, conecta aqui e aqui. Daí você vai ter esta linha 10 sendo conectada com a linha 11, tá? Ah, professor, e o positivo e negativo? Positivo e negativo é interligado aqui na vertical, né? Então eu interligo todo positivo e todo negativo das duas fontes, tá? Então esse ponto positivo, supondo que eu tenha 5 volts aqui, né? Então eu apliquei o positivo aqui e o negativo aqui da minha fonte. Ah, se eu pegar desse ponto e esse daqui, eu tô pegando o quê? 5 volts. Se eu pegar esse ponto aqui vermelho e esse ponto azul, tô pegando quanto? 5 volts. Ah, se eu vier no último aqui, pegar esse e esse, tô pegando quanto? 5 volts. Tá? Ah, do outro lado eu quero colocar 10. Tudo bem. Se eu pegar esse pontinho e esse daqui, eu tô pegando quanto? 10 volts. Ah, esse e esse, 10 volts. Então você vai ter 10 volts do primeiro par até o último par de polos, tá? E aqui, mesma coisa. Você vai ter 5 volts do primeiro ao último par de polos, tá? Daí eu tenho polo positivo e polo negativo. Legal? Muito bem. Falar agora dos cuidados, né, que a gente deve ter com o protoboard. Isso é algo importante, né? É muito comum, principalmente em protoboards mais antigos, ter mau contato entre os terminais da placa. Às vezes, pode até mesmo ser por conta de um componente que não foi bem inserido. E isso daí acontece direto, né? Você monta o circuitinho lá. Ah, professor, montei no protoboard, não está funcionando. Daí você vai lá, vem um mau contatinho, né? Você não inseriu direito, às vezes se enrosca ali. Então tem que inserir certinho ali o terminal para não ter problema de mau contato. Tá? O que faz, né, com que o usuário da protoboard fique horas e mais horas procurando onde está o erro no circuito, quando na verdade o que ocorre é um problema mecânico. Né? Por que mecânico? Porque é conexão. Se eu tiver conexão mecânica, eu tenho caminho para a passagem da corrente. Sem conexão mecânica, circuito aberto, não passa corrente. Legal. Por isso, na hora da montagem, certificar-se, né, que tudo está bem preso em seu devido lugar, e isso pode economizar muitas horas de trabalho mais para frente, né? Obviamente, isso depende aí do tamanho do projeto que está sendo executado. Se eu for montar um circuitinho com um LED, um resistor e uma fonte, pô, professor, deu mau contato. Força o resistor e o LED. Funcionou. Lógico, tem 2 componentes. Agora eu vou montar um circuito astável. Putz, circuito astável tem capacitor, tem transistor, né? Pô, o primeiro transistor, não. O primeiro capacitor, não é. Pô, vê o último LED, não é também. Daí você tem que ficar firmando. Normalmente o pessoal vai lá e põe com a mão, né? Chega lá, mau contato onde? Não tá achando? Vamos forçar com a mão tudo de uma vez. Dá enrosca ali um terminal no outro positivo com negativo, dá curto, uma beleza, né? Então assim, tenham
esse cuidado, né? Obviamente, nesse momento, talvez não dê para fazer esse teste, né? Ninguém é obrigado a ter protoboard, mas caso alguém tenha, né, e tenha aí um resistor e um LED, que eu vou deixar aqui o circuito exemplo para vocês, tentem fazer o teste aí, tá, com 4 pilhas, um resistor, um LED e a protoboard, caso alguém tenha, pode fazer o teste aí para ver como funciona até e ver também a questão dos pontos de conexão, beleza? Mas não é obrigatório, tá, turma? É só se alguém tiver e queira efetivamente executar essa montagem prática aí. Muito bem, cabos jumpers, né, que a gente utiliza em protoboard. Quando você compra uma protoboard, vale muito a pena comprar também vários cabos jumpers, né, normalmente macho-macho, né, de diversos tamanhos e alguns jumpers macho-fêmea. Fêmea-fêmea pode comprar também, pode ser interessante para aplicações com Arduino, por exemplo, né, para facilitar a montagem dos seus projetos. Né. Aqui nós temos os exemplos, né, que eu citei. Então, jumper macho-macho, macho-fêmea e fêmea-fêmea. Esse daqui é bem pouco usado, tá? Mas talvez, se você tiver uns 5 jumpers desse daqui, já seja mais que suficiente, né? Dependendo do que for fazer aí. Esse daqui você pode utilizar de forma intermediária, né? Se for ligar algum circuito, por exemplo, servo motor. Né? Você compra um servo motorzinho, aqueles azuizinhos lá de eletrônica, o pessoal fez muito projeto com Arduino, né? É um servinho pequenininho, lá vem 3 fios. O que acontece? Né? Eles vêm com a saída, se eu não me engano, eu acho que a saída é fêmea, né? Então você precisaria, se fosse um Arduino Nano, precisaria de um jumper do tipo macho-fêmea. Por quê? Você conecta aqui o macho na saída ali do servo e o fêmea você chega ali no terminal do Arduino Nano, que você consegue conectar ali nos pontos, né? Ele tem os pininhos ali, então você consegue conectar direto. Mas e se eu quiser conectar na protoboard o Arduino e pegar o da protoboard por servo motor? Daí você usa macho-macho. E fêmea-fêmea. É mais difícil. Só se tiver um pino macho de um lado e um pino macho do outro. Tá? Daí você utiliza esse jumper. Em geral não é muito usado. Mas eu recomendo, né, que tenha aí pelo menos alguns. Para caso surja uma necessidade, já tenha aí. E caso também alguém tenha aí os componentes e queira se aprofundar nessa parte de acionamentos mecatrônicos. Aqui eu falo de uns componentes básicos, né, para um projeto eletrônico. Eu passo aqui o exemplo da montagem de um circuito de acionamento de LED, tá? Então, o que a gente utilizaria? Pilhas, tá? Independente da marca aí, né? Eu peguei a primeira que eu vi. Esse conector aqui para 4 pilhas. Cada pilha tem 1,5 volts, então 1,5 vezes 4 dá 6 volts, tá? Então, entre esse ponto vermelho e o ponto preto, teríamos 6 volts de alimentação. Poderia colocar aqui, ó, né? Ponto vermelho, fio vermelho. Ponto azul, porque aqui está azul, né? Por algum motivo. É o preto aqui da nossa fonte, né? Que seria o negativo. Tá? Daí você teria essa linha vermelha mais 6 e essa linha azul menos 6, tá? Qualquer ponto aqui no vermelho é mais e qualquer ponto aqui no azul é menos. Um resistor, né? Laranja, marrom? Mas por quê? Porque eu peguei aqui um resistor de 330 que eu acho interessante, né, para a gente aplicar em LEDs difuso, tem um brilho intermediário, não vai consumir a máxima corrente do LED, vai deixar ele com um brilho legal também. Em outras aulas, né, não é muito a característica aqui da nossa aula, mas tem aulas lá no YouTube, já que eu apresentei, né, na semana passada para vocês o meu canal, vocês podem entrar lá e naquela aba de pesquisa, digita lá, aula sobre LEDs ou acionamentos eletrônicos, exemplo LED, põe alguma coisa assim, e vai aparecer a parte de cálculo, tá? Por que eu cheguei nesse valor aqui, 330, que é um valor prático aí, para um resistor de 1/8 de watt, bem interessante para circuitos com LED.
E aqui está um LED, né? Um LED difuso mesmo, né? Já é vermelho aqui. Tem os de alto brilho, que você não sabe a cor até ligar ele, né? Ele é transparente. Mas daí quando você liga, ele acende, por exemplo, verde ou vermelho, amarelo, você descobre quando acende. Às vezes você vai na loja de eletrônica e fala, quero vermelho. Daí ela tem vende um de alto brilho, né? Daí transparente, daí você reza, chega em casa, né? Vai testar vermelho, 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 é verde. Ah, puxa, eu queria vermelho, mas não vai vender o verde, vai verde, né? Mas às vezes é um projetinho que tem que ser vermelho, né? Então acontece também. Então, se eu acionar de forma correta, né, com esse resistor aqui, polaridade correta aqui da fonte, polaridade correta do LED, né, tem um terminal maior que é o positivo e o menor que é o negativo, né, ou anodo e catodo, ele vai gerar um certo brilho. Tá? Esse brilho ele deve ter aí ser controlado pela corrente, né, e quem controla a corrente em um circuito é o resistor. Por isso que usamos resistor, LED e a fonte de alimentação. Quero ligar o LED na fonte. Boa sorte, né? Vai queimar. Ah, professor, eu liguei o LED na fonte aqui de 6 não queimou. Por quê? Ué, sua fonte de 6 está com baixa potência. Se você ligar o LED numa bateria, por exemplo, de carro de 12 volts, ele vai queimar. Certo? Por quê? Porque ele... uma bateria de carro é grande, professor. Tudo bem, mas bateria de carro é o quê? 12 volts. Né? Quando ela dá partida no motor de arranque, cai para 6, 7. 6 é aqui 4 pilhas. O que muda? A potência. Né? Mas em geral, 4 pilhas já gera uma potência suficiente para queimar o LED. Tá? Então, se você quiser queimar o LED, você liga no circuito sem o resistor. Mas, obviamente, né, que para o circuito funcionar de forma correta, deve-se utilizar uma resistência aqui de aproximadamente 330 ohms em série com LED para que ele tenha uma vida útil legal aí que funcione de forma correta no seu projeto. Normalmente o LED é parte integrante de vários projetos, né? Então é importante que vocês saibam que o mínimo para que eu acenda um LED de forma correta é uma resistência série. Isso é um mínimo, tá? Característica mínima para o bom funcionamento do componente. E agora nós temos o esquemático, né, do circuito no protoboard. Então aqui eu tenho o esquema, né, o eletrônico, aqui temos o resistor, nesse ponto temos o LED e aqui a fonte. Bacana, como fica no protoboard? Bem, você vai conectar aqui o positivo, né, 6 volts. Ah, por que você não colocou o negativo aqui? Ah, eu quis usar o negativo de baixo, eu vou usar só uma fonte mesmo. Se você trabalhar com duas, daí eu teria que colocar positivo e negativo de uma aqui e positivo e negativo da outra aqui. Como eu vou trabalhar com uma só, questão de espaço, né, organização, coloquei o positivo lá em cima e o negativo aqui embaixo, até para não ficar tudo apertado aqui em cima, né, para observar melhor. Então o que acontece? O positivo ele é interligado na horizontal, então chega a 6 volts nesse ponto, né? Com um jumper, eu faço ligação desse ponto até este ponto aqui. Tá? Legal. Qual que é esse ponto aqui, professor? H, não sei se dá para ver aí, ó, mas aqui é o H, 6, 7, 8, H8. Tá? Então, estamos no H8 aqui, eu conectei o LED no I8, porque é interligado aqui deste ponto até este, tá? Interligado aqui na vertical. Aqui é interligado também na vertical, então saiu aqui do nosso catodo, né, e chegou no resistor. Saiu do resistor, eu coloquei aqui um botão de acionamento. Tá, quero acionar esse circuitinho quando o botão estiver pressionado. Então você vai pressionar o botão que vai estar conectado aqui ao ground, né, que é o terra ou negativo, e ele vai fechar o circuito, vai fechar pelo terra, tá? Então, o 6 volts está direto aqui no LED e fica aberto nesse terminal do resistor. Quando eu pressiono o botão, eu fecho aqui o positivo que está chegando aqui dos 6 volts, né, pelo resistor. Como terra, começa a circular a corrente e acende o LED. Beleza, turma? O protoboard funciona dessa forma. Então, tem essas ligações aqui na matriz de furos, né, nesses
nesses pontos, né, que é interligação de letras com números, na parte de cima e na parte de baixo. Temos também as ligações aqui das fontes, superior e inferior. Fontes na horizontal, né, e a matriz aqui de furos de letras e números vertical, tá? Que é onde, em geral, conectamos os componentes. Então, a aula de hoje é isso. Eu agradeço a atenção de todos mais uma vez. Lembrando que eu estou disponível sempre no Microsoft Teams, no horário da aula. Se tiverem dúvidas fora do horário da aula, mandem mensagem também, não deixe passar dúvida, né? Até porque é reta final aí, não sei como está o TCC de vocês, mas se tiverem alguma pergunta, né, que tenho que incrementar aí no TCC com relação aí à parte eletrônica, sintam-se à vontade aí, né? Professor, tem um cálculo de transmissão específica aqui, se for muito específico, né, daí tem que falar com o professor de mecânica, mas se estiver dentro do escopo do que eu passei, pode perguntar também que a gente tenta auxiliar aí da melhor forma possível. Beleza, turma? Grato a todos aí mais uma vez, bons estudos, até!